Isso daqui é o que sustenta a gente na fé cristã. Isso daqui é o que nos dá a possibilidade de habitarmos a dor uns dos outros e sermos aquilo que Richard Foster chama de feridos que curam. Porque deixa eu falar uma coisa pra você, olha pra mim, com todo amor. Quando a gente tá passando por um problema de dor, de tribulação, de angústia, como esse povo tava passando. Quando a gente tá passando por uma situação difícil, a pindaíba aparece, a gente não tem grana, quando tem um problema na casa, a primeira coisa que a gente faz é se fechar. Primeiro eu cuido de mim e depois que eu cuido dos outros. Ah, não. Deixa eu falar uma coisa pra você. Esse povo que tá ouvindo isso é gente que tá tendo seus bens confiscados pelo Estado, é gente que tá morrendo, gente que enterrou pai, mãe ou filho e filha por causa da perseguição estatal que tá começando. O Nero tá começando a quebrar tudo aqui. É gente que tá sofrendo um bocado e ele tá dizendo, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês, que esse sofrimento de vocês, em vez de fazer com que vocês se fechem, seja um movimento de vocês se abrirem pra ser feridos que curam. Porque, meu irmão e minha irmã, as feridas que a gente passa, os sofrimentos que a gente passa, Deus quer usar para que a gente se coloque como alguém que sente junto ao lado dos outros. Sem delongas, abra sua Bíblia. A 1 de Pedro, nós estamos no texto de 1 de Pedro, no capítulo 3. Vamos refletir sobre mais uma porção dessa epístola tão importante, desse texto tão especial do Evangelho. 1 de Pedro, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 8. 1 de Pedro 3, a partir do versículo 8, diz assim: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Deus bendito, obrigado. Obrigado por esse tempo, por essa celebração. Obrigado por esse domingo de sol bonito, obrigado por tua graça. Pedimos que o Senhor fale conosco. Sopra teu Espírito por meio da exposição e aplicação da tua palavra e nos dá claro discernimento das coisas espirituais, a fim de que cresçamos, a fim de que sejamos conduzidos à imagem de Jesus nosso Senhor, a fim de que o teu nome seja honrado em todas as coisas, no nosso agir, no nosso considerar, que a tua boa mão nos conduza. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Título de hoje, do sermão de hoje, é A Vida Boa segundo Pedro. A Vida Boa segundo Pedro. Eu não tenho dúvidas de que você, como qualquer outra pessoa, na sua jornada, faz o microgerenciamento da vida a partir de uma busca, a busca pela vida boa, né? A busca por dias bons, a busca por, enfim, uma vida alegre. Não há nenhum ser humano sobre essa terra que acorde de manhã e fala, hoje meu dia vai ser miserável, né? A gente fala bom dia, né? Desejando que a vida seja a soma de muitos bons dias, né? Não precisa ser cristão para desejar e aspirar isso. E todos nós aspiramos isso. Todos nós queremos ter uma vida boa, queremos encontrar o lugar da vida boa. Aliás, esse é um tema de muita discussão até no mundo da filosofia. No mundo de hoje, na verdade não só no mundo de hoje, no passado, os filósofos se dedicaram muito a tentar descobrir o que é a vida boa. O que é essa vida que vale a pena ser vivida.
Agostinho, que na minha opinião foi o maior de todos, depois do apóstolo Paulo. Não teve nenhum outro ser humano na terra que andou sobre essa terra com a capacidade teológica daquele homem. Ele se preocupou muito com esse tema da vida boa. Eu acho que você conhece a história. Ele foi um homem que, antes de encontrar a fé, ele, inspirado pelos escritos de um poeta greco-romano chamado Cícero, ele se dedicou à vida boa através da intelectualidade. Ele foi inspirado por Cícero para buscar o conhecimento, porque ele achava que a vida boa, antes da fé, era aumentar conhecimento. Salomão já tinha dito alguma coisa parecida com isso, né? Lá no início de Eclesiastes, lá em Eclesiastes, no capítulo 1. Salomão disse: eu também andei procurando a vida boa. Andei cavucando, indo atrás da vida boa. E Salomão também, à semelhança de Agostinho, se dedicou a obter conhecimento, a adquirir conhecimento. Logo em seguida, Agostinho, ali no final do 4º século, início do 5º século da era cristã, ele rompeu com um movimento chamado maniqueísmo, que era um movimento, enfim, bastante complicado, bem pagão, que dividia a realidade, cindia de maneira categórica a realidade em mundo material e mundo imaterial, ou mundo espiritual. Ele rompe com essa tradição e ele se lança ao mundo dos prazeres. E eu vou falar uma coisa para você. Agostinho, ele conheceu todas as micaretas de Milão. Não teve... Enfim, ele mesmo conta para nós, eu acho que eu já falei isso aqui nesse púlpito, que ele conta para nós que ele conhecia as prostitutas de Milão pelo cheiro. Ele sabia distinguir. E ele, enfim, se entregou ao mundo da devassidão querendo encontrar a vida boa. Não encontrou. Parece que Salomão também se lançou nessa jornada, né? Depois de procurar muita sabedoria, depois de, enfim, adquirir riqueza, se jogou aos prazeres, tentando encontrar a vida boa. O mundo de hoje quer a vida boa também. Não é nem Agostinho lá atrás, nem, enfim, Salomão no passado. Eu e você, a gente faz, como eu disse, o microgerenciamento da vida a partir do critério da vida boa. A gente demite e contrata, a gente negocia ou não negocia, a gente acorda ou dorme, fazendo o gerenciamento na vida, e o critério é qual que é o caminho da vida boa. Chegamos então nesse texto, nessa passagem que o apóstolo Pedro ele vai dizer para nós essa receita dessa vida boa. Se você der uma olhadinha no versículo 10, o apóstolo Pedro está citando o Salmo 34, e o Salmo 34 está dando a receita da vida boa. Ele diz assim: aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, faça isso, isso e isso. Porque esse Salmo é sobre a vida boa. Esse Salmo é sobre como encontrarmos essa vida que vale a pena ser vivida, essa vida que sorri para nós, essa vida, essa existência alegre. Como eu disse, nos dias de hoje a gente já passou, pelo menos essa nova geração, você que é mais velho, você foi educado a pensar que a vida boa é a partir das conquistas que você vai ter, de ordem material, especialmente. Então, se você construir uma casa, se você tiver um bom emprego, no final da vida tiver lá um PGBL, um VGBL para manter lá o plano de saúde na vida idosa, isso é a vida boa. Essa nova geração que está surgindo está procurando uma vida boa em termos existenciais. Vivemos a geração da revolução afetiva. Ou seja, muito mais do que ter agora é se sentir. Nós queremos a vida boa e sentir a vida boa, né? Aí eu visto tons pastéis, eu vou para a academia, e nada contra. Vá para a academia, eu preciso, muito. A gente, enfim, faz a administração da vida querendo experimentar a vida boa. Hoje, então, quero lhes falar, à luz desse texto, sobre como é que Pedro encara a vida boa. Para que a gente possa entender esse texto de uma maneira correta, preciso lembrar o contexto. Pedro ele está nessa longa porção do texto
em que ele está aplicando o evangelho e ensinando esses cristãos que estão debaixo de perseguição, estão vivendo uma vida que não é boa, é vida muito ruim. Ele está dando instruções práticas de como esse povo tem que viver no ambiente do caos, no ambiente da perseguição, num mundo hostil. Nos últimos 3 domingos nós vimos como isso se processa, como esse evangelho é aplicado, em primeiro lugar, a nossa relação com o governo, com as autoridades, depois no mundo do trabalho. No domingo passado vimos como isso se aplica no casamento e na vida do casamento. E hoje, então, o apóstolo Pedro encerra essa porção falando em termos abrangentes e dando esse princípio da vida boa. E ao contrário do que a gente pode imaginar, a vida boa não é sobre os nossos afetos e nem sobre as nossas conquistas. Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro vai dizer para a gente que a vida boa é sobre um tipo de virtude e de atitude que a gente tem em relação ao mundo. Se você der uma olhadinha no versículo 8, ele vai dizer assim: tenham todos. E aí ele vai dar 5 virtudes, ele vai dar 5 características de uma pessoa que vai encontrar a vida boa. Ele diz: tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Então, em primeiro lugar, a vida boa não é sobre o carro que eu dirijo, não é sobre a casa que eu tenho, não é sobre as coisas que eu conquistei, mas é sobre o tipo de ser humano que eu sou sobre essa terra. E mais do que isso, as virtudes que Deus opera em mim, na minha nova vida redimida. E ele começa dizendo: tenham todos, e ele está falando para a igreja aqui, o mesmo modo de pensar. A expressão grega que aparece aqui é uma expressão que comunica aquela ideia de alguém que tem uma fronte comum. Aquilo que os coaches hoje, que estão ganhando muito dinheiro, de muito crente idiota hoje, tentando responder o que é a vida boa para as pessoas, os coaches hoje, enfim, estão falando muito de um termo que a gente traduz como mindset, né? O mindset da vitória, da conquista, não sei o quê, da promoção, etc. O apóstolo Pedro está falando de uma coisa muito semelhante quando ele fala nessa expressão, que ele está falando assim, que o mindset de vocês, que a índole mental de vocês seja voltada à unidade. E quando o apóstolo Pedro usa essa expressão, ele não está desprezando a realidade de que a igreja é um povo diverso, unido na diversidade. Um povo unido em convicções distintas, em percepções da realidade distintas. O apóstolo Pedro está dizendo: se vocês querem cultivar aquilo que nós chamamos de vida boa, se vocês querem encontrar a verdadeira vida boa do céu, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês precisam entender que aqui, na comunidade do povo de Deus, vocês precisam cultivar esse espírito de harmonia e de unidade. Precisa haver em vocês uma disposição natural para que vocês tenham esse mesmo modo de pensar, mas não é só uma questão de um movimento da mente de que alguém afirma um conceito ideal. Não, que atua de uma maneira prática em relação à preservação do vínculo da unidade. E meus irmãos, isso daqui é uma bomba atômica no mundo de hoje, porque nós vivemos uma época de fragmentação e estratificação social, moral, profissional, seja qual for a dimensão da vida que a gente acessa, a gente vai encontrar essa estratificação. Aí vem o Pedro dizendo: está vendo a igreja? Está vendo o povo de Deus? Apesar de sermos distintos, e mesmo nós como somos distintos, né? Teve um irmão que eu quase excomunguei da igreja, que ele virou para mim: vou torcer para a Argentina. Nossa, veio na víscera, né? Mas é irmão em Cristo. Apesar de nossas diferenças, apesar das nossas percepções de realidade. Porque, meus irmãos, quando a palavra de Deus ela fala de mesmo modo de pensar, unidade do rebanho, harmonia na convivência da comunidade, o texto nunca propõe uniformidade.
O texto nunca propõe a nós que todo mundo tem que ser igualzinho e enlatado. Não. Mas temos que ser todos comprometidos com a unidade do corpo, apesar das nossas distinções. Porque, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse talvez seja um dos testemunhos mais poderosos que nós podemos dar para esse mundo. Quando nós amamos uns aos outros, quando nós servimos uns aos outros, quando nós preservamos esse vínculo da unidade, apesar das nossas muitas distinções, nós ensinamos e testemunhamos para um mundo fragmentado o que é vida cristã. E deixa eu falar uma coisa para você, eu vou pegar pesado como eu peguei pesado com o pessoal das 9. Se você é o tipo de gente dado a picuinha e rachar e gente rixosa, e você acha que você vai ser alguém percebido como um cristão virtuoso lá no mundo, pregando com a sua boca, deixa eu falar, você vai passar de hipócrita. Se aqui dentro você não ama o teu irmão que está do teu lado, você não vai amar o pagão que está lá na rua. No último ministério, num dos ministérios que eu passei antes de plantar a Igreja Batista Urbana, eu vivi uma situação muito, muito interessante em que eu aprendi esse negócio do amor cristão, da harmonia da vida cristã, em que os cristãos eles são chamados para viver essa unidade de pensar. Pastoreava numa igreja que se reunia num centro empresarial também. E era muito interessante porque, enfim, no meio do culto, apareceu uma moça. Ela era fisiculturista. E ela apareceu na igreja pagando de tudo, brotou na igreja. Estava numa crise profunda na vida, ia se matar. Aí virou e falou assim, fez uma oração, fala, Deus, eu vou te dar uma última chance. Amanhã eu vou na igreja. Na segunda eu me mato. E aí apareceu na nossa igreja no domingo. Como eu acho que eu já contei essa história aqui. Com uma roupa de academia, daquelas assim fechadas a vácuo. Era um top. Devia ter uns 3 dedos, vai. Uma calça daquelas de academia fechada a vácuo. E aí essa pessoa entrou na igreja e nós, fariseus, começamos a ficar assim, né? As irmãs da igreja todas empolvorosas com seus maridos. E aí eu vi o burburinho, né? Vi o burburinho. E aí eu não estava pregando esse dia, eu fazia parte da equipe pastoral, não era o pastor principal, então eu estava de folga naquele final de semana. Aí vi o burburinho da equipe da recepção, o pessoal da diaconia, etc. E aí eu falei, o que está acontecendo? Não, pastor, sabe o que é? É que tem uma pessoa que entrou aqui que não está... E o diácono ainda falou assim, com a indumentária correta. Esse era baptista. Aí eu falei, fica tranquilo, tá tudo bem. Deixa ela lá, tem que ouvir o evangelho. Terminando o culto, peguei 2 irmãs comigo, falei, eu não vou entrar na sala sozinho com essa irmã. Falei, chama lá, vamos conversar com ela. Sentei com ela, e mais essas irmãs como testemunha. E aí eu falei, tudo bem, eu sou o pastor, queremos nos colocar à sua disposição, como é que a gente pode te ajudar? E ela vomitou a vida. Um histórico de traumas, de abuso, de todo tipo, enfim... Preguei o evangelho para ela. Sabe quando a gente faz o passinho da pé, que Deus me ama, eu pequei, Cristo morreu por mim, eu recebo, estou salvo. Se converteu ali, aceitou Jesus. Conheceu Jesus, começou a participar da vida comunitária. E aí um pouco antes de eu deixar essa comunidade, essa irmã, ela deu um testemunho num pequeno grupo da igreja. E aquilo mexeu com as minhas entranhas, porque ela falou assim, ela mudou completamente. Aquela mulher forte, halterofilista e tudo mais, e que era tudo uma reação do trauma. Absolutamente. Freud explica, acredite. Aí, enfim, essa menina deu o testemunho e falou assim, irmãos, antes de eu chegar aqui, eu sabia o que era ser desejada. Eu sabia o que era ser objetificada. Eu sabia o que era ser um troféu de luxo de alguns homens, de algumas pessoas na minha vida. E minha vida inteira foi assim. Mas eu só descobri o que era amor no dia que eu conheci vocês e vi o amor com que vocês amam uns aos outros.
para um mundo que não sabe amar, para um mundo que não sabe o que é amor e que está absolutamente fragmentado. Olha para mim. Quando o apóstolo Pedro vem e fala assim, tenham todos o mesmo modo de pensar, a mesma índole e comprometimento com a unidade, amando uns aos outros nas suas distinções e apesar das suas diferenças. Esse é um dos testemunhos mais poderosos que nós podemos oferecer para esse mundo. Porque deixa eu falar uma coisa, o povo não sabe mais amar lá fora não, meus irmãos. Nunca souberam. Hoje só ficou mais evidente com os mecanismos digitais que nós temos à nossa disposição. Só que deixa eu te falar uma coisa, se a gente não atura os nossos irmãos, se a gente não compartilha, se a gente não vive isso daqui aqui, a gente não vai passar de hipócrita quando a gente chegar lá fora. Se eu e você não temos essa capacidade de nos doar uns pelos outros e nos sacrificar uns pelos outros, deixa eu falar uma coisa para você, nós não vamos conseguir dar um bom testemunho para esse mundo. É evangelístico o nosso amor uns pelos outros. Depois ele vai dizer, sejam compassivos, sejam sensíveis, literalmente a expressão aqui é simpáticos, sejam simpáticos, sintam a dor do outro, coloquem-se nos sapatos do outro, carreguem as angústias uns dos outros. E meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, que eu não tive tempo para falar para o pessoal das 9, eu quero ter tempo para falar isso daqui, articular isso daqui direitinho. Nós não conseguimos ter simpatia por gente que a gente olha de cima. Por gente que a gente olha de cima, no máximo compaixão ou pena. E normalmente a gente tem pena. Compaixão é muito raro. Simpatia só por aqueles que a gente se coloca ao lado. Eu vou repetir. A gente não consegue sofrer a dor do outro, sentir a angústia do outro, se colocar no mesmo sapato de sofrimento do outro, se nós olhamos de cima para baixo. Simpatia, o próprio nome diz, a preposição grega assim, junto com, o próprio termo grego diz, só dá para ser simpático se eu me coloco no mesmo nível. Porque quando eu olho de cima, no máximo é pena, uma pena arrogante às vezes. Mas simpatia cristã, só se eu desço o degrau. Simpatia cristã, só se eu me coloco junto. Simpatia, esse negócio que eles chamam de misericórdia, sofrer a dor do outro. Só se eu me coloco do lado. E deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso daqui é o que sustenta a gente na fé cristã. Isso daqui é o que nos dá a possibilidade de habitarmos a dor uns dos outros e sermos aquilo que Richard Foster chama de feridos que curam. Porque deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim, com todo amor. Quando a gente está passando por um problema de dor, de tribulação, de angústia, como esse povo estava passando. Quando a gente está passando por uma situação difícil, a pindaíba aparece, a gente não tem grana. Quando tem um problema na casa, a primeira coisa que a gente faz é se fechar. Primeiro eu cuido de mim e depois que eu cuido dos outros. Mas não, deixa eu falar uma coisa para você. Esse povo que está ouvindo isso, é gente que está tendo seus bens confiscados pelo Estado. É gente que está morrendo, gente que enterrou pai, mãe ou filho e filha por causa da perseguição estatal que está começando. O Nero está começando a quebrar tudo aqui. É gente que está sofrendo um bocado e ele está dizendo, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, que esse sofrimento de vocês, em vez de fazer com que vocês se fechem, seja um movimento de vocês se abrirem para ser feridos que curam. Porque, meu irmão e minha irmã, as feridas que a gente passa, os sofrimentos que a gente passa, Deus quer usar para que a gente se coloque como alguém que sente junto ao lado dos outros. Na minha experiência pastoral, eu precisei, de verdade, ser quebrado por Deus em alguns momentos, e preciso muito mais, não tenha dúvidas disso, para conseguir mudar a maneira como eu lidava pastoralmente com algumas coisas. Até o dia que eu comecei a sentir dores, a maneira como eu tive que lidar
foi completamente diferente. Porque, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Para de achar que só você sofre, para de achar que só você tem problema, para de achar que só você tem dor. Aliás, como eu disse, as tuas dores, as tuas feridas, elas podem ser instrumento de cura na vida de outro. Só que enquanto a gente olha de cima, enquanto a gente não vem para baixo e fica no mesmo grau, enquanto a gente não sente o frio, meus irmãos, do outro. Eu tive que vir aqui domingo passado e falar: ô povo, acorda para ver, tem um monte de gente na rua com frio. E a gente não consegue ser simpático com o frio. Você acha que a gente vai ser simpático com alguma coisa importante? Mais grave? Mais séria? Se a gente não consegue ser simpático com um cobertor. Fala para mim, quantos cobertores você dormiu essa noite? É que eu sou calorento. Minha esposa está coberta com 3. Se nós não temos essa condição de descer a prateleira e se colocar ao lado, e ser gente que é compassiva, sente junto, deixa eu falar uma coisa para você. A gente não consegue viver essa realidade de uma vida fraternal cristã verdadeira. Só estamos ensaiando. E deixa eu falar duro como falei nas 9. Se você não está disposto a viver esse tipo de vida e se sacrificar dessa maneira, vá embora da igreja batista urbana. Você não é bem-vindo aqui. Vá embora. O mundo gospel está à sua disposição. Tem um monte de igreja por aí que está doida para te encher o ego. Aqui somos um povo que precisa assimilar o chamado para ser simpático à dor alheia. Ah, mas eu não quero. Deus abençoe. Como dizia o meu avô, melhor um Deus te abençoe do que um diabo que te carregue. Vá embora. Porque isso não é vida cristã. Isso não é a índole cristã. Isso não é o caminho cristão. Em terceiro lugar, ainda estou no primeiro ponto, mas é o terceiro lugar. O apóstolo Pedro ele vai usar 2 expressões aqui que são muito, muito interessantes. Porque ele diz o seguinte, ele fala assim: fraternalmente, amigos e misericordiosos. Essas 2 expressões gregas, no contexto greco-romano, eram virtudes e movimentos interiores da vida cristã, da vida social, que deveriam ser dados apenas à família biológica. Essa fraternidade que ele está se referindo aqui, é esse amor fraternal e essa misericórdia. Literalmente a expressão comunica uma ideia de víscera. Acho que você sabe que no mundo greco-romano e no mundo antigo, o lugar da víscera é barriga, é rim, né? Por isso que eu sou gordo, né? Onde a gente sente as coisas. Nos rins, né? No estômago, no mundo, na mentalidade greco-romano, esse é o assento dos sentimentos. E esse sentimento, essa fraternidade, ela no contexto greco-romano só deveria ser dado apenas àqueles com quem eu compartilhava sangue. Aí vem o apóstolo Pedro e ele diz assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe esse negócio que vocês estão acostumados a pensar que isso daí é só para os da família de sangue? Então não, é para os da família da fé. Por uma razão muito simples, e olha para mim. Existe uma dádiva da graça de Deus na nossa fraternidade cristã, que só quem experimentou isso sabe do que eu estou falando. Que em alguns momentos da vida, sabe quem é que vai sustentar a gente na caminhada? Não é a família, não. Não é o cunhado que vai emprestar uma grana para a gente. Sabe quem é que vai sustentar a gente? São os nossos irmãos na fé. É a rapaziada do PG que vai abraçar a gente. É a rapaziada do movimento do coração, que tem a mesma fé. Porque acredite, às vezes os nossos parentes de sangue vão nos abandonar. Aí vem o apóstolo Pedro e está dizendo, sabe esse afeto, essa fraternidade e essas vísceras dedicadas? Então, quem vai sustentar vocês
em alguns momentos, são aqueles da família da fé. E meus irmãos, deixa eu falar com todo o coração. Minha esposa está aqui, ela não me deixa mentir. Se tem uma coisa que eu e Isabela, nós guardamos no coração em gratidão à Igreja Batista Urbana no ano de 2021, quando eu quase morri no Covid, foi que nós ficamos 50 dias. Por 50 dias, Isabela e eu, nós não fritamos um ovo em casa. Por 50 dias, todo dia, chegava lá em casa, café da manhã, almoço e janta. A comunidade se mobilizou, a Bela com uma recém-nascida, em casa, eu não conseguia levantar 2 quilos de força depois de sair do tubo, em casa jogado. E aí a igreja se mobilizou. E sabe quem nos sustentou nesses dias difíceis? Não foi parente, não foi gente do sangue, foi a família da fé. E por 50 dias, chegava lá os motoboys do iFood todo dia. Teve um momento que eu e Isabela, a gente teve que mandar uma mensagem para a igreja e falar: povo, para! A gente já não tem mais onde pôr comida. Teve um dia que a Benta comeu um filé mignon. Porque a gente já não aguentava mais tanta comida que a gente teve que dar para a Benta para não estragar. Fraternalmente amigos e amorosos. A expressão grega é uma junçãozinha da palavra amor e irmão. O amor de irmão. Fraternalmente amigos e amorosos. E misericordiosos, devotados em vossas vísceras. Devotados em vossas vísceras. E finalmente humildes, que é a marca do cristianismo. Então, quando o apóstolo Pedro vem responder o que é a vida boa, ele está dizendo, não é sobre o carro que você tem, não é sobre a grana que você tem, mas é sobre o tipo de gente que você é sobre esse mundo. E aí logo em seguida ele vai dar a segunda resposta para a vida boa. Ele vai dizer, não é só sobre as virtudes que Deus vai desenvolver em vocês, mas é sobre a maneira como vocês vão reagir no mundo. Olha comigo no versículo 9, ele diz assim, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados a fim de receberem bênção por herança. E meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O apóstolo Pedro, quando ele diz, olha, não paga o mal com o mal, não retruca a ofensa. O apóstolo Pedro, ele está acessando uma coisa que é muito, muito importante, que eu acho que você já deve ter ouvido. Nós revelamos quem nós somos na reação, não é na ação. Aqui é tudo muito ensaiado, o sermão está ensaiado, gente. Passei ontem, fechei ele. Está aqui, ó. Eu posso pregar esse mesmo sermão 20 vezes seguidas, numa boa. Está ensaiadinho. Mapa mental está, ó, redondo. Tudo é muito ensaiado, mas a gente revela quem a gente é, meu irmão e minha irmã, na hora da reação, na hora do insulto, na hora quando ferve, na hora que o motoboy bate no retrovisor. Na reação, nós mostramos quem nós somos. Na reação, nós dizemos o que comanda a nossa vida. Quais são os valores que nos governam. É na reação. Eu recebo casais no meu gabinete, é muito engraçado. O pessoal, um casal marca horário para conversar comigo, né? Aí eles marcam, falam, sentam lá. Eles vêm os dois com um discursinho redondinho, ensaiadinho, parece jogral. O marido fala, a esposa diz amém. A esposa fala, o marido fala amém. Aí eu fico orando, falo, Senhor, me dá aí umas 2, 3 perguntas espirituais aqui, para eu desestabilizar esse jogralzinho aqui que trouxeram no meu gabinete, porque eu não sei quem eles são ainda. Eu vou saber na hora que reagir. Eu vou saber na hora que vier a reação. Porque aí quando vier a reação, a gente sabe quem é. Porque nós revelamos o que está dentro de nós. É na reação. Por isso o apóstolo Pedro está dizendo, olha, não paga o mal com o mal. E esse povo é especialista em receber o mal. Eles estão sofrendo.
Eles estão sendo injustiçados. Eles estão sendo perseguidos. E aí vem o apóstolo Pedro e diz assim: não revidem o mal com o mal. E aí a pergunta que se levanta é: mas como, pastor? A resposta está na continuação do versículo, quando ele diz assim: pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. A construção grega aqui, ela não está tão bem traduzida aqui pela NAA, infelizmente. A ideia aqui é a seguinte: não revidem mal com mal, e deem bênção, respondam com bênção, respondam com palavras elogiosas, porque vocês foram abençoados dessa maneira. Deus tratou vocês assim, os chamou apesar de vocês. E isso daqui é muito importante, porque o apóstolo Pedro está dizendo, então, se a gente está entendendo bem essa estrutura de pensamento do apóstolo Pedro, muito simples. Quem é que está reagindo? É o meu velho homem ou aquele que foi chamado em Cristo Jesus para uma nova vida? De vez em quando a Isabela me dá umas cornetadas dessas. Ela fala assim: quem é que está falando aí agora? É o velho Isaac ou o cara que é crente? Que nasceu de novo? Aí Deus me deu a ilustração hoje que eu precisava. Nossa, me deu hoje. Acordamos. E eu, no meu autismo, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu, no meu autismo, eu tenho extrema dificuldade com mudança de planos imediatas. Eu tenho uma dificuldade lascada. Confesso para você. E aí... E tem uma dificuldade também violenta não só com mudança de planos imediatas, mas eu sou uma pessoa que gosto muito de ser pontual. Então eu tinha combinado com o pessoal que eu ia chegar às 8h30, eu vou chegar às 8h30, mas não cheguei. Enfim, por quê? Ontem foi aniversário do meu sogro, a gente foi lá, celebrou o aniversário, e a Bela e a Antonella chegaram tarde em casa, botamos o Leão para dormir tarde, era mais de 11 horas da noite, e aí a Bela virou para mim e falou assim: amor, amanhã eu vou só às 11. Eu falei: beleza. Então eu planejei a minha manhã, né? Falei: eu vou acordar cedo, vou tomar o meu banho, vou pegar minha roupa preta de pastor e vou para a igreja, 8h30 estarei. E aí tomei meu banho, acordei, fiz o que eu tinha que fazer, estava eu lá dando uma passada na minha camisa, o Leão acordou. E o Leão, quando acorda, o Leão é minha filha Antonella, o Leão, quando acorda, ela acorda a casa. Aí com isso, acordou também a Isabela. Aí a Isabela começou a se movimentar, e eu olhando, né? A Isabela começa a se arrumar, e eu olhando de canto de olho, eu olhando no relógio, olhando de canto de olho. Aí ela vira para mim e fala assim: amor, vamos com você. Mas não ia só às 11? Não, eu vou te levar, te deixo na igreja. E aí já tinha passado o horário que eu queria ter saído. E eu já aqui, né? E eu vou pregar sobre reação, eu vou pregar sobre reação, eu vou pregar sobre reação. Espírito Santo, tu sabes o que fazes, porque eu vou pregar sobre reação. Eu não vou brigar, eu não vou reagir, eu vou pregar sobre reação. Aí, para ajudar a minha esposa, a quem amo muito, a dádiva da graça de Deus na minha vida, bondade sobre bondade, ela decidiu vir para cá por um caminho assim, que ela deu uma volta ali pelo bairro Jardim. Aí ela ainda virou para mim: você quer que eu vá por onde, amor? Eu falei: não toca, amor. Porque quem é que está reagindo? É o Isaac velho homem? Estamos atrasados! Ou é a nova criatura em Cristo Jesus? Quem é que está reagindo? Porque eu e você, nós mostramos quem nós somos na hora da nossa reação. Quando o discurso é bonito, quando o louvor é ensaiado, quando o pastor falou, é muito fácil, é muito tranquilo ser crente. Aí vem o apóstolo Pedro: não, vocês vão mostrar que vocês nasceram de novo. Vocês vão mostrar que agora vocês são nova criatura em Cristo Jesus. Quando vocês reagirem, não pagando mal com mal, ou ofensa com ofensa, mas vocês vão reagir a essas coisas dando boas palavras e bênção, porque é literalmente isso que o texto grego fala para nós. Boas palavras, porque de novo, não é só sobre
E de novo, eu não estou me colocando como padrão aqui não, tá? Porque eu aqui no carro, não vou, eu vou pregar sobre isso, não vou, eu vou pregar sobre isso. Eu preciso subir no púlpito em paz com a minha consciência. Mas não é isso, meus irmãos, é além disso, é devolver com elogio, boa palavra, que literalmente é essa expressão que aparece aqui, e bênção, e abençoar ainda. Não é só se controlar. Se controlar, meu irmão, umas 2 oradas, conta até 10, fala com Jesus. Eu tinha todas as razões para me controlar, porque senão não ia subir nesse púlpito hoje, se eu brigo com a minha mulher. Mas é mais. É devolver com palavras elogiosas. E dar bênção. Sabe a pessoa que está querendo puxar o teu tapete lá no trabalho? Sabe aquela pessoa que quer te tirar do sério e te tira do sério de vez em quando? Sabe? É isso, meu irmão e minha irmã. Fiquei revoltado sexta-feira à noite. A reação, né? Culpa vocês podem cobrar do Arthur depois. O Arthur, da Mari, pode falar. Eu falei para ele que eu ia contar e expor ele no culto. A gente estava no PG, estava lindo o clima no PG, compartilhando, orando uns pelos outros. A gente lá, super legal. Aí de repente o Arthur vira para mim e fala assim, pastor, 2-2, vai para os pênaltis. Pastor, 2-2, vai para os pênaltis. Eu falei, então tem que ligar, né? É comunhão, irmãos. É comunhão. Aí deu uma desculpa teológica, ligamos lá o jogo. Meus irmãos, foi impressionante. Ligou o jogo, parece que Deus pune, né? O Messi bateu o escanteio, gol da Argentina. Mas assim, foi de ligar o Messi bater, gol da Argentina. Eu falei, Arthur, pelo amor de Deus, que pé gelado. Que pé frio, miserável. Lázaro, você nunca mais entra na minha casa, hein, Arthur? Como eu e você reagimos, meus irmãos. Como eu e você reagimos. Reagimos como novas criaturas em Cristo Jesus? Ou estamos dando vazão para a nossa carnalidade e índole? Porque nós mostramos quem nós somos na hora da reação. Em terceiro e último lugar, o apóstolo Pedro vai citar o Salmo 33 para dizer, olha, para vocês não acharem que é só mandamento apostólico, tem fundamento bíblico. É isso que o apóstolo Pedro está fazendo. Tá? Isso que eu estou dizendo a vocês tem fundamento bíblico. Está lá no Salmo 34, que foi a ministração da oração hoje. Está lá no Salmo 34. E como eu já não tenho mais muito tempo, queria chamar a sua atenção para o versículo 12. Ele diz assim, versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Eu acho muito interessante que quando o apóstolo Pedro vai fundamentar biblicamente a sua exortação para essa igreja, ele vai trazer à luz um salmo que apresenta uma verdade linda, que nós já falamos longamente aqui nessa igreja, que é a verdade de que a nossa vida, ela acontece debaixo do olho de Deus. E eu não queria que você tomasse o texto como uma ameaça, porque o texto não é uma ameaça, nunca foi uma ameaça. A teologia cristã, ela chama isso, essa vida vivida debaixo do olho de Deus, através de uma teologia, de um termo latino que diz coram Deo. Inclusive já tivemos uma série de exposições sobre isso aqui na nossa igreja, você pode procurar lá nas nossas redes sociais. Da minha parte, é uma das séries mais legais que eu já preguei aqui na igreja. Essa verdade de que a nossa vida, ela acontece debaixo do olho de Deus. E normalmente, a gente que é fariseu e legalista, a gente lê esse texto, a gente fala assim, tá vendo? Mãozinha olha onde pega, olhinho olha o que vê, ouvidinho vê o que ouve, né? Boquinha olha lá o que fala. A gente fica com esse terrorismo espiritual, mas não, meus irmãos. O texto não está fazendo terrorismo espiritual.
O texto, quando ele lembra a mim e a você de que a nossa vida ela acontece debaixo do olho de Deus, sim, ela nos traz um senso de responsabilidade. Mas os que são pais sabem do que eu estou falando. Eu amo ver a minha filha debaixo do meu olho, adquirindo novas habilidades, crescendo. Crescendo. Ontem foi aniversário do vovô, essa eu não contei pro pessoal das 9. Ontem foi aniversário do vovô. Aí a Antonella falou, papai e mamãe, a gente estava no carro indo para casa do vovô. Aí ela falou assim, quero escrever uma cartinha pro vovô. Papai me ajuda, mamãe me ajuda. E ela foi escrevendo, 5 anos de idade. Direitinho, meus irmãos. Coisa mais linda do mundo. Debaixo do meu olho, minha filha está crescendo. Debaixo do meu olho, a minha filha está se desenvolvendo. Debaixo do meu olho. E você não tem ideia da alegria de ver ela escrevendo, ela por ela mesma, sabendo escrever palavras que o dia seu seja gostoso. Escreveu certinho, gostoso. G-O-S-T-O-S-O. É isso que o texto está contemplando. Os olhos de Deus estão sobre nós, nos convidando para fazer da nossa vida e do nosso crescimento um espetáculo da glória de Deus. Isso é corandeu. Essa consciência de que eu vivo debaixo do olho de Deus. E meus irmãos, por que eu estou falando isso? Porque se eu não tivesse exposto esse versículo para vocês, eu talvez teria pregado um dos sermões mais legalistas que eu já preguei na minha vida nessa igreja. Eu te chamei de hipócrita, te mandei embora. Mas por que eu não quero terminar legalista? Porque nós não somos, em primeiro lugar, nós não somos legalistas. Mas porque a gente só vai conseguir assimilar essas verdades quando a gente aceitar um relacionamento verdadeiro com aquele que entendeu o que significa viver debaixo do olho de Deus. Reagir debaixo do olho de Deus. Demonstrar amor, simpatia, afeto, sacrifício debaixo do olho de Deus. Porque deixa eu falar uma coisa para você, se não pegou nada desse sermão, pega isso. Tudo que Jesus fez nos alcançou, é verdade. Tudo que Jesus fez mudou a nossa vida completamente. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Apesar de ter muito doido falando isso por aí, não foi para mim nem para você. Tudo que Jesus fez foi uma oferta aos olhos de Deus. A humildade de Jesus. A simpatia de Jesus. O compromisso com unidade, a visceralidade de Jesus. Nos alcança, é verdade. Nos abençoa, é verdade. Somos profundamente agraciados. Mas isso não era para mim, nem para você. A vida de Jesus foi uma oferta para Deus. O Calvário é uma oferta a Deus. Porque Jesus sabia que a vida dele estava passando debaixo do olho do seu Pai. E aí nós somos abençoados por isso. Nós somos agraciados por isso. Jesus não pagou o mal com o mal. Não por causa do outro, necessariamente. Mas por causa de Deus. Então quando você sair daqui, lembre-se disso. Vivemos debaixo do olho de Deus. Corandeu é uma teologia reformada belíssima, que nos lembra que os olhos do nosso Pai estão sobre nós. E Ele tem prazer de ver a gente crescendo. Ele tem prazer em ver a gente buscando Ele mesmo, para que a gente possa fazer da nossa vida um espetáculo para Deus. Porque aí quando a gente faz e assimila essa consciência, a gente entende que esse processo de virtudes trabalhadas em nós, não é necessariamente para o outro, não é necessariamente para o mundo hostil que está em nossa volta, é para Deus. Quando a gente reage como nova criatura, não é só para apaziguar ânimos. Quando a gente reage como nova criatura, não é só por causa daquele que está na nossa frente.
mas é por causa de Deus. Porque estamos comprometidos em fazer da nossa vida um espetáculo, um drama espetacular que glorifica o nosso Deus. Porque assim foi Jesus. Eu não sei como é que você chega aqui hoje. E graças a Deus porque eu não sei. Mas deixa eu falar uma coisa para você com todo o meu coração. Se você não sair daqui hoje comprometido em se aproximar com esse Jesus que ensina a mim e a você essa vida virtuosa, essa maneira de reagir ao mundo ao nosso redor, você jogou fora 45 minutos da sua vida. Foi inútil. Você jogou fora 45 minutos do meu tempo. Você jogou fora 45 minutos. Se isso daqui não te motivar um pouquinho para ir para perto de Jesus. Porque a gente só aprende essas coisas não pela força do nosso braço, nem pela habilidade da nossa, enfim, dos nossos recursos, seja lá o que for, nem pela nossa inteligência emocional. Não. Tudo isso a gente só desenvolve quando a gente chega em Jesus. Aquele que soube viver para fazer Jesus honrado, para fazer Deus honrado. E não pagou o mal com o mal, mas o mal com o bem. Porque ele queria dar sua vida um espetáculo para a glória de Deus. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, como é bom saber que os teus olhos estão sobre nós. Pai, que alegria saber que o Senhor se alegra em ver o teu Espírito operando em nós virtudes. O Senhor se alegra em ver a gente crescendo. Pai, a gente precisa aprender a viver. A gente precisa aprender a chegar em Jesus. Nos livra de um farisaísmo, de um legalismo, de querer ser crente que vai ser transformado a partir da própria força. Mas, Pai, tem misericórdia de nós. Desenvolve, Pai, essas virtudes cristãs em nós. Porque essa é a vida boa que a gente quer ter. Esse é o tipo de gente que a gente quer ser sobre o mundo. Não por nós, nem por aqueles que estão ao nosso redor, mas por causa dos teus olhos sobre nós. Essa é a vida que vale a pena ser vivida. Por isso, Pai, coloque em nós um espírito de unidade, um espírito de compromisso fraternal. Faz dos nossos vínculos de fé realidades práticas de compromisso com a unidade. Nos dá a condição de nos simpatizar com aqueles que estão ao nosso redor sofrendo e angustiados. Faz-nos fraternalmente unidos e nos lembra que é aqui nesse lugar, no meio do teu povo, que a gente vai encontrar aquele pastoreio, aquele cuidado, aquele suporte que a gente precisa muitas vezes na nossa vida. Pai, tem misericórdia de nós que não valorizamos a vida na comunidade, não valorizamos as virtudes que o Senhor quer desenvolver em nós. Tem misericórdia de nós em nossas reações. A nossa índole natural é reagir e pagar o mal com o mal. A nossa índole natural é vencer o mal com o mal. Pai, transforma o nosso coração. Nos mostra que fomos chamados para reagir como gente remida, como gente transformada. E Pai, bendito seja o teu nome, porque os teus olhos, eles estão sobre nós, nos convidando para crescer, para se desenvolver, nos convidando para assimilar a índole de Jesus. Porque no final das contas, Pai, é ir para Jesus. É andar com Jesus, é aprender com Jesus tudo isso. E fazer da nossa própria vida um espetáculo para os teus olhos. Que no final das contas o Senhor aplauda e fique alegre e feliz com aquilo que nós estamos vivendo aqui. Que a tua boa mão esteja sobre nós, teu Espírito nos conduza. Nós oramos nele. Amém.